Ok, meus amigos. Aprofundando mais um pouquinho sobre a inversa. Ele diz, o domínio da função inversa, a notação matemática, dessa função aqui. Então, aqui não. Vamos tentar entender melhor. A função normal, deixa eu explicar um pouquinho aqui. Aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu tenho um conjunto B. De A em B tem que ser função, de B em A também tem que ser função. Então, para que a função tenha a inversa, ela tem que ser bijetora. Bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora no mesmo instante. Ida e volta é função. Ora, se nós analisarmos, a função f está indo de A para B. E a inversa, ela está indo de B para A. Condição imposta para C, quando você define uma função, o conjunto de partida é domínio, o conjunto de chegada é contradomínio. Que no caso, para ser bijetora, o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, isso aqui é a imagem da função f. Certo? É a imagem da função f. Na função inversa, isso aqui é o domínio da função inversa. Isso aqui é o contradomínio dessa função, que é a imagem da inversa. Então, se você observar, numa função, na função normal, isso aqui é domínio contra domínio. Na outra, tá certo? Domínio e contradomínio. Na outra, domínio contra domínio, na inversa. Então, quem é domínio na função normal passa a ser contradomínio na inversa. Quem é domínio contra domínio na normal passa a ser domínio. Então, domínio contra domínio. Não esqueça desse detalhe, na função normal. Então, para determinar o conjunto imagem da função, é esse conjunto aqui. Então, eu preciso determinar a inversa para calcular o domínio. Eu quero o conjunto imagem dessa função. Eu quero, na questão, observem, eu quero o domínio da inversa. Então, domínio da inversa, veja aqui, eu quero o domínio da inversa. Quem é o B? Então, é a imagem na função que? Na função normal. Então, vamos calcular a inversa da função. Então, eu tenho a função f de x, é dado por 3x mais 1, 3x mais 1, sobre 2 menos x. 2 menos x. Então, a regrazinha da inversa, para a gente calcular a regrazinha prática. Deixa a função com y e x. Então, 3x mais 1 sobre 2 menos x. Certo? Deixa em função de x e y. Agora você faz a seguinte história. Onde tem y, você coloca x. E onde tem x, você coloca y. Onde tem x, você coloca y. E onde tem y, você coloca x. E o nosso objetivo agora é encontrar o valor do y. Então, onde tem x, coloca y. E onde tem y, coloca x. Então, aqui vai ficar y. Onde tem y, coloca x. E onde tem x, coloca y. Onde tem x, coloca y. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu vou ter 3y mais 1 é igual a x, que multiplica 2, menos y. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho 3y mais 1, fica 2x menos xy.
Vamos isolar o y. Isolar y é determinar o novo y. Então, vou deslocar isso aqui para antes da igualdade, isso aqui após a igualdade. Então, nós vamos ter xy mais 3y, 2x, mais 1, fica menos 1. Colocando o y em evidência, fazendo uma fatoração, xy por y dá x, mais 3y por y dá 3. Isso é igual a 2x menos 1. Como esse y está multiplicando, passa ele, aliás, como esse termo aqui está multiplicando, eu passo ele dividindo. Isolo o y. Aí eu vou ter 2x menos 1 sobre x mais 3. Na hora que você encontrar, lembre, na hora que você encontrar o novo y, você determinou a inversa da função que você estava determinando. Então a lei de formação da função inversa é 2x menos 1 sobre x mais 3. Então essa é a nossa inversa. Pronto, é a inversa da minha função. Qual é o pretendido? Qual era o meu pretendido? Se eu quero o domínio, certo? Se eu quero o domínio da inversa, então eu tenho agora simplesmente calcular o domínio dessa função. O que é o domínio da função? A condição de existência dela. O denominador de uma fração jamais pode ser igual a zero. Então, o domínio é pegar o x mais 3 e fazê-lo ele diferente de zero. É o domínio dessa função. Não é dessa. Dessa daqui é o x diferente de 2. Certo? Mas dessa daqui é o x diferente de menos 3. Então, o domínio da função, tá certo? É x diferente de menos 3. Então, vamos verificar. Tá certo? Vamos verificar qual é o item que fala isso. X diferente de menos 3. Então, tá aqui, ó. Tá aqui o que nós estávamos querendo, ó. X pertence aos reais, certo? Tá o que? X diferente de menos 3. Então, o item correto é o item D. Encontrar o domínio de uma função, tá certo? É ter a lei de formação dessa função. Então, a questão de número 173, o item correto é o item D. Ok, meus amigos. A ideia de inversa está chegando. Questão de número 174. Seja f uma função de R em R, está certo? Definida pela seguinte lei de formação. Então, eu falei f de x como y. Sabendo que f de 4 é 2. A lei que define a inversa. Ele quer a inversa. Envolveu composta, envolveu inversa. Então, vamos pegar a lei de formação da função, que é y, é dado por menos meio de x mais b. Vou logo colocar, tá certo? A função chamada de f de x, pronto. E ele diz que f de 4, certo? F de 4, ele está dizendo que isso aqui é igual a 2. Ele quer a lei de formação da inversa. Então, vamos primeiro encontrar esse valor de b. Então, vamos por parte. Quem é f de 4? A lei de formação diz, o x que aparece aqui, menos meio, vezes ele mais b. Apareceu 4, então vai ser menos meio, vezes o x que é 4, mais b. Isso aqui vai dar b menos 2. Porque simplificando aqui dá menos 2, b menos 2. Só que agora eu vou calcular f de quem? De b menos 2. Isso aqui nós encontramos esse valor, que é b menos 2. A lei de formação da função f diz,
certo? O que tiver no parênteses será menos meio, né, dele, mais B. Então vai ficar menos meio. Quem é x? B menos 2, mais B. Ele diz que isso aqui eu tenho que igualar a 2. Então, nós temos que igualar exatamente a 2. Então, vamos tirar o mínimo. Então, vai ficar menos B, mais 2, ó, menos B, mais 2, mais 2B, isso é igual a 4. Certo? Isso é igual a 4. Lembrando que o denominador, quando não vem, é 1. Então, é como se eu tivesse 2 de um lado, 2 do outro, para ficar mais claro. 2 por 2 dá 1, então fica menos B mais 2. B por 1, ó, 2 por 1, 2, 2B. 2 por 1, 2, 4. Fica livre. Aí o que eu tenho aqui? Eu tenho B, deslocando para o outro lado, fica 4 menos 2. Então, conclusão, o B igual a 2. Certo? Conclusão, o nosso B é igual a 2. Eu tenho agora a lei de formação da função. B, então eu tenho a função, a minha função f de x é igual a menos 1 meio de x mais B, que é 2. Agora eu quero determinar a lei de formação da inversa. Essa daqui que eu quero. Então, veja lá. Regra prática. Deixa a função com x e y. Deixa a função com x e y. Depois, onde tem y, bota x. E onde tem x, bota y. Onde tem x, bota y. Onde tem y, bota x. Reduz ao mesmo denominador comum, que é 2. 2 por 2, então fica 2x. 2 por 1, 2 por 2 dá 1, menos y. Mais 2 por 1 dá 2, então dá 4. 2 por 1 dá 2, vezes 2, 4. Se livra, aí você tem 2x é igual a menos y mais 4. Como era o valor do y que você estava querendo, faz um deslocamento. Então vamos deslocar. Aí o que eu tenho? O y passa a ser mais 2x. Deslocando para o outro lado, fica menos 2x. Mais 4. Quando você encontrar o novo y, você acabou de determinar a inversa da função, que é menos 2x mais 4. Essa é a inversa da função, tá certo? Que nós estávamos procurando. Então, vamos procurar qual é o item. Ó, menos 2x mais 4. Menos 2x mais 4. Questão de número 174. Está assinalado quem? O item C. Então, essa é a resposta correta da questão de número 174. Ok? A 175, amigos. Olha aí, a maravilha. A função real f é tal que f de 5x mais 3, fecha parênteses, igual a x. Sendo f de menos 1 a inversa de f. Então, quem é a inversa dessa função f? Primeiro, eu não tenho a lei de formação da função f. Tenho cuidado. Eu tenho a lei de formação da função f. Ó, eu tenho a lei de formação da função f de 5x mais 3. Eu tenho a lei de formação dessa função, que é igual a x. Primeiro, eu preciso da lei de formação da minha função f de x. Então, começa. Ó, o x que está aqui dentro é o mesmo que está aqui. Se aqui for um 3, aqui também é 3. Se aqui for 2, aqui também é 2. Então, tenha cuidado com isso. O x é o mesmo.
Agora você não pode, tá certo? Imaginar, tá certo, meu amigo, que você tem a lei de formação da função f. Você tem a lei de formação da função f de 5x mais 3. Então, qual é a sugestão? Chama isso aqui de um certo k. Quando tem uma lei de formação da função k. Então, vai ficar como? Ó, você vai ficar com quem? Com 5x mais 3 igual a k. Tira o valor de k aqui, de x. Então, 5x é igual a k menos 3. Passo o 5 dividindo. Então, x é k menos 3 sobre 5. Então, voltando para a questão, onde tiver 5x mais 3, eu vou colocar k. Então, vai ficar f de quem? De k. Fica f de k. E onde tiver x, eu vou botar k menos 3 sobre 5. Aqui está a lei de formação da função f. Certo? A lei de formação. Aí você diz, mas eu tenho aí o f de k. Mas eu posso pensar, certo? Eu posso pensar, né? Sem problema nenhum, ó. Eu posso pensar em quem? O k igual, sendo x. Posso pensar k igual a 2, a 3, a 5. Mas eu quero, né, o f de x. Então, a lei de formação da função f de x é x menos 3 sobre 5. Pronto. Essa é a lei de formação da função x. Tá certo? F de x. X menos 3 sobre 5. Eu quero a inversa. Então, qual é a regrazinha da inversa? Deixo em função de x e y. Então, y é igual a x menos 5, x menos 3 sobre 5. X menos 3 sobre 5. Aqui, ó, 5y, certo? Então, produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Então, x menos 3 é igual a 5y. Certo? Aí agora a gente faz a mudança. Onde tem y, bota x, e onde tem x, bota y. Ó, aqui é x, passa a ser y, passa a ser x. Desloca, calcula o valor de y. Então, eu vou ter 5x mais 3. Então, essa daqui é a inversa da minha função. 5x mais 3. Então, a inversa da minha função é 5x mais 3. Ok? Então, voltando. Então, resposta correta é o item C de casa. 5x mais 3. Então, pronto. Resposta correta, C. Aqui merecia uma atenção bem interessante. Eu vou colocar isso aqui como uma observação para que você ganhe tempo na hora de uma prova. A observação é a seguinte: se eu tiver uma função, qualquer que seja ela, se eu fizer a composição com uma inversa dela, isso aqui dá x. Ou, tanto faz. Se eu pegar uma função, a inversa dela, compor com a função normal, também dá x. Então, o que que diz a minha observação? Está dizendo que, olha aqui, se deu x, ó, aqui, ó, se deu x, é porque essa daqui é a inversa de quem? É a inversa de f. Então, lembrem, quando você faz a composição de uma função com a sua inversa
dá x, sempre vai dar x. Então, se você olhar aqui, se a resposta é x, porque essa daqui é a inversa de quem? Da f. Toda a vida, vida toda. Tá certo? Então, não tem nem o que fazer. Pega logo a resposta e marca como correta. Pronto. A 176 é um gráficozinho para a gente analisar. Diz assim, considere a função inversível, f, quer dizer que tem inversa, que ela é bijetora, tá certo? Cujo gráfico é visto abaixo. A lei que define a inversa. Isso aqui é a função normal. A função normal, ela está passando por quem? Pelo ponto, olha aqui, que ponto é esse? 0 e 2. A função normal. Que ponto é esse? 3 e 4. A função normal está passando pelo 0 e 2, tá certo? 0 e 2 e 3 e 4. Ora, se eu quero determinar a inversa, ó, a normal, 0 e 2, ó, 0 e 2 pertence a f. Então, conclusão, 2 e 0 pertence à inversa. Se eu tenho o ponto, certo? 3 e 4, 3 e 4 pertence à função f, então 4 e 3 pertence à inversa. Então eu vou determinar a lei de formação da inversa. Como trata de uma função do primeiro grau, a lei de formação da inversa é simplesmente ax mais b. Ax mais b. Então eu vou logo atrás de quem? Da inversa. Não vou perder tempo para encontrar a normal para depois calcular a inversa. Então vamos usar esses pontos aqui. Então vamos lá. Ó, f de menos 1 no ponto 2 vai ser a vezes 2 mais b. Eu tenho que igualar a quem? A 0. Então, conclusão, 2a mais b é igual a 0. A inversa, certo? No ponto 4 vai ser a vezes 4 mais b, tem que igualar a 3. Conclusão, 4a mais b é igual a 3. Preparando o sistema, vamos pegar a primeira equação, multiplicar por menos 1, certo? Para ver o que nós temos. Então, nós vamos ter menos 2a menos b é igual a 0. 4a mais b é igual a 3. Somando, vamos eliminar a presença do b, no pitiozinho. Aí eu vou ter 4a menos 2a dá 2a, 0 mais 3 dá 3. Então, conclusão, o a é igual a 3 meios, certo? O nosso a é igual a 3 meios, pronto. Agora vamos atrás do valor do b, tá certo? Substituindo na primeira. Então, eu tenho 2a mais b é igual a 0. 2, quem é a? 3 meios. Mais b é igual a 0. Vamos ficar livre do 2. Aí ficamos com 3 mais b é igual a 0. Conclusão, b é igual a menos 3. Então, b, certo? É igual a menos 3. Então, eu tenho agora a lei de formação da inversa. Ok? Então, eu tenho a lei de formação da inversa. Então, a lei de formação da inversa é o a é 3 meios. Então, o a é 3 meios. Mais b. B é menos 3. Então, b é menos 3. Então, eu tenho aqui
a pedida dele. Ele queria o valor da inversa dessa função. Então, é 3 meios de x menos 3. Então, no gabarito. Tá certo? Lembre, 176, item correto, C de casa. Ó. 3 meios de x menos 3. Quando você tem 2 pontos, essa ainda é a melhor maneira de encontrar a lei de formação da inversa. Usando quem? Usando a lei de formação. Tá certo? Pares ordenado. Ah, Pacífico, eu poderia ter encontrado... Olha aqui, vamos questionar aqui. Você faz a seguinte pergunta. Pacífico, eu podia ter encontrado a função f normal? Eu poderia ter encontrado a função f normal, que seria ax mais b? Pode. Lembre, esse a e b é diferente do outro. Pode. Substituindo quem? Isso aqui. Então, implica, seria quem? A vezes 0 mais b igual a 2. Então, eu tenho b igual a 2. Ou eu poderia ter substituído, ó, 3a mais b, certo? Igual a 4. Como b é 2, então a seria 2/3. Então, você teria o valor de a e aqui teria o valor de b. Então, você teria, ó, a função normal. Seria 2/3 de x mais b, seria 2. Ó, ok, 2/3. Aí você poderia correr o risco, tá certo, meu amigo, ó, de ter marcado essa daqui. Lembre, essa é a função normal. Aí você poderia ter usado aquela técnica, onde tem x, deixa a função com y e x, onde tem x, coloca y, onde tem y, coloca x. Poderia ter feito dessa maneira, sim. Mas nós temos um medo, alerta para isso. Qual é? Para essa arrumaçãozinha aqui, ó. Olha aqui. Está aqui a função. Aí você se empolga, achou que calculou. Lembre, ele quer a lei de formação da inversa, não é da função normal. O que você encontrou aqui foi a lei de formação da função f de x. Ok? Exercite. Muito atenção nesse exercício de função inversa, ok?